Boa tarde, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da terça-feira. Quem estiver entrando vai dando um oizinho, vai dizendo que entrou, para a gente poder começar. As pessoas que me acompanham na terça não necessariamente são as mesmas que me acompanham na quinta, por causa dos horários da live que são bem diferentes. Aqui na terça a gente faz às 5 e na quinta eu faço às 8 da noite. Então eu tenho um costume ter pessoas que só me acompanham na terça e tem pessoas que só me acompanham na quinta. E eu queria pedir desculpa, e vou pedir desculpa para as pessoas da quinta, porque eu não fiz a live quinta-feira, por um motivo muito pessoal. Só que esse motivo pessoal me fez a ideia de falar hoje na live sobre ele. Então, assim, eu sou apaixonada por cachorro. Então, eu tenho cachorro a minha vida inteira. Desde criança eu tenho cachorro. Não tenho grandes afinidades com gato, mas tenho grande afinidade com cachorro. E minha cachorra adoeceu de forma muito grave, está internada. Então eu tive que levá-la e por isso eu não fiz a live da quinta-feira. Eu estava arrasada com a doença da minha cachorra. Só que por isso que era uma coisa extremamente pessoal, que eu não tinha condições de fazer a live. Espero que me compreendam, porque eu sei que para algumas pessoas o animal não tem esse significado. Mas com isso eu resolvi, me lembrei de falar sobre o cão terapêutico, que é um dos temas que muitas pessoas já tinham me perguntado e que eu nunca falei sobre esse tema. Então hoje eu vou falar sobre o cão terapêutico, o animal terapêutico, que muitas famílias têm o uso desse recurso. Quando usar, por que usar, em que ajuda, em que não ajuda, como é que faz. Então assim, eu vou, por causa do que aconteceu quinta-feira, que eu vou falar sobre cão terapêutico, principalmente os cães servem, embora que qualquer animal poderia servir como animal terapêutico, só que os cães, eles têm características que são, normalmente a gente usa mais os cães do que o gato, do que outro animal, então por isso a gente usa muito mais os cães. Vou falar sobre isso. Então, vamos lá. Quem quiser me perguntar, pode me perguntar, porque as perguntas, como vocês sabem, não estão relacionadas ao tema da live. Então, podem me perguntar sobre qualquer coisa. O animal terapêutico, ele ajuda, na verdade, os animais ajudam a todas as pessoas. O contato com animais é uma forma de amor diferente, porque o animal, ele te ama de forma sem pedir nada. Então a gente tem por eles uma relação muito diferente de amar. Ele não quer saber se você tem dinheiro, ele não quer saber se você é bonita, ele não quer saber de nada, ele te ama. Ele ama de uma forma muito genuína. Então com isso você se sente amado, você sente o amor do animal. Você pode sentir pelos cães ou pelos gatos, pode sentir por qualquer animal, mas os animais, eles quando amam, o afeto que eles têm, eles fazem isso por você, eles gostam de você por você ser você. Eles não querem que você mude, eles não lhe julgam. Então é uma forma de amar que você ama sem pedir licença. Então é uma forma de amar diferente. Quem tem um animal sabe disso, né? Então esse tipo de contato é muito bom para todas as crianças. Todas as crianças ganham com esse tipo de contato com animais, com os pets, todos ganham.
existem as pessoas que têm maior afinidade com gatos, são as que têm mais afinidades com os cachorros, que são os dois mais comuns, porém você tem um trabalho que é muito bom quando é feito. O cavalo na ecoterapia, ele tem uma relação muito boa e ele ajuda muito a relação com as crianças. Então o trabalho da ecoterapia dá ótimos resultados. Então assim, mas nós vamos falar sobre o animal terapêutico. Então é muito mais usado o cão, por causa de suas características. A escolha, vamos ter um cão terapêutico, um animal, um pet terapêutico ou não? Primeira coisa, existem no sul, sudeste, existem alguns canis que eles treinam os cães para ser terapêuticos, está entendendo? Do mesmo jeito que existe o treino para aqueles cães que são cães guias dos cegos, existem treinamento para alguns cães, para você fazer em algumas situações, como do autismo, da epilepsia, existem. Porém, como são muito poucos os centros, eles não têm condições de abastecer o país e não são o número não é tão grande de animais. Então a gente acaba apostando na sorte. Então, para isso, você vai procurar saber com o veterinário e com outras pessoas, qual é a raça que mais se adequa. Tem raças que costumam ser mais dóceis, que costumam ser mais fáceis de ser adestradas. Então, com isso, a gente procura raças. Então, assim, o Golden Retriever, ele é muito fácil de ser domesticado, no sentido de adestrado. Ele costuma ser muito manso, mas ele é um animal grande. Então, por isso, quem mora em apartamentos, em lugares com pouco espaço, fica difícil você ter. Mas é um animal que costuma ser fácil de você, ele é muito colocado como cão terapêutico, porque ele é dócil, ele gosta de crianças, ele é grande e isso ajuda, porque a criança não machuca muito ele. Quando você pega um cão muito pequenininho, a criança na sua própria brincadeira pode machucá-lo. E a criança e o cão reagir. O cão precisa ter um adestramento para não reagir aos movimentos bruscos que as crianças têm. Principalmente a criança com TEA pode ter movimentos bruscos e brincadeiras não muito adequadas, né? Então, por isso, você precisa ter um adestramento. Mesmo dentro de uma raça, você pode encontrar um indivíduo que não tem as características da raça. Então, as coisas não são perfeitas. Você pode, mesmo tendo escolhido a raça mais adequada, você pode não ser feliz na sua escolha. Porque dentro de uma raça, você tem características individuais. O animal tem características individuais, então você pode encontrar um indivíduo que é de uma raça super mansa, super amável, que gosta de crianças, mas esse não é. Esse foge à regra. Então isso infelizmente existe. A gente ouve relatos de sortes, né? Pessoas que não tiveram o animal terapêutico nessa intenção, já tinham um cachorro em casa, já tinham esse animal e esse animal se adequa. Então, assim, é incrível como os cachorros costumam se adequar, principalmente quando eles não são tão pequenininhos, tá entendendo? Porque o problema é dele filhote. Então, quando o cachorro já é um pouquinho, não idoso, mas o cachorro já não é, já tinha em casa e ele não era tão filhote, ele se adequa muito a chegada dessa criança e ele avisa, costumam avisar, cachorros que avisam sobre crises convulsivas. Então o cachorro dorme no quarto da criança,
porque caso tenha alguma crise convulsiva, ele avisa, ele late, ele avisa. Ele é uma troca ele faz uma troca de comunicação não verbal muito grande com as crianças com TEA. Então as crianças com TEA às vezes conseguem se comunicar com o animal e assim extravasar a sua emoção e melhorar a sua socialização. Então, ela sensorialmente, ela trabalha o tato, o latido do cachorro, o tato, o cheiro, a lambida, o troque afetuoso com o cachorro. Então, as crianças costumam ter uma troca muito benéfica emocionalmente no TEA com o pet terapêutico. Porém, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque o cachorro não é brinquedo, pode não dar certo. Então, é difícil você voltar atrás dessa opção. Então, por isso, os pais devem pensar bem nos prós e nos contras. Você pode querer o pet para o seu filho, mas você lembrar que é uma escolha para a família, não é só para o filho. Então, porque vai ser um membro da família que não pode ser descartado facilmente. Você só pode se você conseguir que outra família adote esse animal. Você não pode descartar, ele não é descartável. Então é complicado se ele não se adequar. E assim, a gente exigir que o cachorro tenha características específicas. Nem a gente pode nascer, que eu tenho que te exigir características específicas. Então ele não tem culpa se ele não tiver as características específicas que você gostaria dele. Então, por isso que, embora seja um instrumento muito bom mesmo, que a criança brinca com o animal, corre com o animal, faz uma troca com o animal quando bem escolhido, que ele tem uma grande energia para brincar com crianças, ele tem a mesma energia da criança, então ele aguenta o pique da criança. Então, ele precisa ser adestrado. Então, você precisa, para que ele não reaja com mordidas nem com avanços na criança, que ele não tenha aquela história de avançar para a comida, para que o adestrador consegue tirar isso, consegue tirar esses impulsos, na sua grande maioria. Mas eu sou muito a favor do pet terapêutico, muito a favor. Eu acho que o animal ele é benéfico para todos. Na verdade, eu desconfio de quem não gosta de bicho. Desconfio. Quando eu tenho alguém que fala assim, não, é porque eu não gosto de animais, eu desconfio dessa pessoa. O que é que ela tem dentro de si? Porque como é que você não gosta do ser extremamente inocente que só quer te amar? Não consigo muito bem entender, então eu desconfio. Agora eu vou para as perguntas. Quem quiser me perguntar, vi aqui que tem algumas perguntas. Então quem quiser pode ir digitando. Deviane, doutora Vitória amou um cachorrinho que eu ganhei. Ele é daqueles pequenos. No começo tinha medo, mas depois, pense, foi muito lindo. Ela ria muito. Achei tão lindo o amor deles, muito importante. Pois é, ele consegue fazer uma troca. Eles têm uma forma de amar diferente, mais fácil. Amanda Patrícia, boa tarde, doutora. O Sabril é sempre indicado a diluir em 5 ml de água? Faz diferença diluir menos água? Na verdade, nós só temos a apresentação do Sabril em comprimido e o Sabril ele é usado na síndrome de West, que é um tipo de epilepsia que ocorre em crianças bem pequenas. E o Sabril é um comprimido bem grande, então ele só pode ser dado diluído. Como ele é de 500 miligramas, a gente costuma mandar diluir em 5 ml, porque se você dilui em 5 ml, você vai ter 100
miligramas por ml, é por facilitar a conta. Então, se você tem diluir um comprimido em 5 ml, então você tem, cada ml tem 100 miligramas. Então fica mais fácil, mas não precisa ser obrigatório com 5 ml, só facilita a conta. Mas poderia ser em menos água. Vamos dizer, mas é porque a minha filha toma um comprimido, eu preciso diluir, já que eu vou dar um comprimido, eu preciso diluir em 5 ml, eu não posso diluir em 3 ml? Pode. Se você vai dar um comprimido, ou não, doutor, eu vou dar meio comprimido, posso diluir em 3 ml ou em 2 ml? Pode, não tem problema. Castro Cleiviane, olá. Boa tarde, o meu filho ama animais, mas ele não sabe brincar. Na verdade, a criança gosta, mas a brincadeira de uma criança normalmente é uma brincadeira de correr. Ele não sabe brincar tanto com o animal. Ele corre, ele joga objetos, ele abraça muito forte. Por isso é que eu falei, o animal tem que ser escolhido dentro de uma raça que já possui características que são melhores para esse comportamento, e ele deve ser adestrado, porque a criança ela não tem noção, então ela amassa o cachorro. Ao abraçar, ela amassa, ela puxa o rabo, ela puxa o cachorro pela orelha, pelo rabo. Então, crianças bem pequenas, não é muito bom você começar o cão terapêutico em criança bem pequena, de 1, 2, 3 anos. Eles vão aproveitar mais quando eles estão com entre 4 e 5 anos, eles aproveitam mais o cachorro. E também eles começam a ter, nem que seja um pouco, o cachorro não ser tão pequeno, ser entregue a eles de uma forma sem fiscalização, filhotezinho bem pequeno, porque eles machucam realmente, eles não sabem brincar. Por isso é que eu estou dizendo, o cão terapêutico, ele é muito bom, ele dá ótimos resultados, porém, quando você quer o cão, você pega um filhote, e o filhote é muito pequeno, ainda não está adestrado, e a criança é muito estabanada, então a criança pode machucar e o cachorro ficar com medo dessa criança. Então, por isso que você tem que ter cuidado, se conversar com o adestrador, tá entendendo? Para você poder conduzir essa relação. Gisele Márcio Heitor Saulo. O meu está se acostumando com o cachorro da minha cunhada, mas antes tinha medo. A criança normalmente ela costuma ter medo inicial, porque o cachorro late, né? Ele também é muito agitado. Os cachorros também pulam, né? Latem, também respondem aos estímulos, e isso pode inicialmente assustar a criança. Régia, eu também, bom sujeito não é, eu também fico meia. Meu Adria não pode sair de casa a ver um bichinho de rua, que me faz ir comprar ração. Ele ama os animais. Castro, desse jeito mesmo que ele faz, exato. Meu filho de 9 anos tem TDAH, teve uma crise de agressividade e oposição. Fui ao neuro e ele passou risperidona, ele tá mais calmo. Ele vai sempre ter essas crises? Não necessariamente. A risperidona, ela é um remédio que ela está tratando uma queixa atual. Ela não precisa estar presente para o resto da vida. Quando essa queixa atual não existir mais, ela poderia ser retirada. Num paciente que TDAH, que teve uma crise pontual, ele provavelmente vai ser indicado ir para a psicóloga para poder ver o que é que está dificultando essa relação, por que ele se tornou tão agressivo nesse momento. Depois que isso estiver resolvido, ele pode retirar a risperidona. As pessoas passam por problemas.
pessoas adultas passam por problemas, crianças também passam por problemas. E às vezes o adulto diminui os problemas da criança. Às vezes uma dificuldade de aceitação de um colega, ou então alguma coisa que aconteceu na escola ou em casa naquele período, falam muito, e é verdade, às vezes na separação dos pais, quando os pais brigam muito, a criança se sente insegura, as crianças se sentem culpadas, os pais, infelizmente, eles não conseguem separar as relações que entre o casal é completamente diferente do que o seu papel de pai e mãe. E durante aquele atrito, muitas vezes, infelizmente, o pai ou a mãe falam mal do outro para os filhos, ou então eles permitem que os filhos assistam cenas que são conflitos deles, casal, que não teria muito sentido a criança participar, porque ela não vai lhe ajudar. Você quer que alguém lhe ajude, não seria as crianças. Mas isso deixa a criança num conflito e ela tem problemas, ela não sabe como lidar. Você pode dizer que ela não tem culpa, mas ela se sente culpada. Então a criança sente angústia, a criança tem muita dificuldade de lidar com os sentimentos, com o sentimento de tristeza, de frustração, de impotência. Então eles não sabem conversar, porque eles não sabem colocar para fora, descrever, relatar, conseguir falar sobre os sentimentos. E às vezes eles expõem esses problemas que estão sentindo com mudança de comportamento, com agressividade, às vezes com inquietude, com um embotamento, parece depressão, tristeza, mas pode ser como agressividade. E são coisas momentâneas da vida e que vão passar, na maioria das vezes passam, que você pode precisar de uma medicação por um tempo curto, não necessariamente para sempre. Então, por isso, em crianças com problemas pontuais, você pode usar a medicação de forma pontual. Agora, descobrir o que foi que causou, porque nem sempre é fácil. Você descobriu o que causou, você fazer com que essa criança consiga, não é botar as coisas para debaixo do tapete, porque está usando a medicação, melhorou e pronto. Descobriu o que foi que causou, o que é que ela está sentindo, aonde é que ela não está bem, aonde é que ela não está conseguindo trabalhar suas emoções, para que ela possa resolver isso. Porque se você vai botando debaixo do tapete, um dia estoura novamente, a medicação não vai resolver. Então, essa história de botar debaixo do tapete são coisas que nós também fazemos, são frustrações, são coisas mal resolvidas, que nós não conversamos, nós não falamos, não resolvemos situações e a gente acha que deixou no passado e que no passado ficará, mas está dentro de você e belo dia isso reaparece, esse sentimento, essa frustração, essa impotência, essa tristeza de coisas que não foram bem resolvidas. Isso acontece no adulto e acontece na criança também. Sendo que o adulto ele tem maior capacidade de conseguir falar do seu sentimento. Essa capacidade de falar sobre sentimento, sensações, é muito pequena em criança. Eles, quando usam palavras, as palavras não estão muito bem adequadas ao que eles sentem. Ou estão majoradas, ou estão diminuídas, ou então não estão nem se fazendo relação com o que realmente acontece. Porque o vocabulário deles ainda não consegue encontrar a palavra certa para o sentimento que eles estão realmente sentindo. É uma coisa difícil até para nós, né? Então, para as crianças é bem mais difícil. Adna entrou, boa tarde. A Adna vem sempre na live. Então, essa parte, dos sentimentos das crianças, elas possuem problemas e que deveriam ser problemas de criança.
Eu sempre falo para os pais, gente, não queiram que eles sejam seus companheiros. Não dividam com as crianças o seu problema no trabalho, o seu problema financeiro, o seu problema para pagar a conta. Elas não podem lhe ajudar. E isso dá às crianças uma sensação de angústia, porque ela não pode te ajudar e ela quer te ajudar. E ela tem uma sensação de angústia e de impotência, e ela vai se tornando uma criança ansiosa e se envolvendo e querendo saber mais sobre os problemas da casa, problemas de adulto. A melhor companhia para criança é criança. Criança tem problema, mas é para ser problema de criança. Então, eles precisam ter problemas de criança, não se envolver com os problemas de adultos, porque eles são completamente impotentes na resolução desses problemas. Então, se você quer alguém para lhe apoiar, procure um amigo. Quer desabafar com alguém? Desabafe com sua amiga, desabafe com sua mãe, com seu pai, mas não com seu filho. Ele é uma criança e ele não tem capacidade nem de te resolver, nem de te apoiar. E você ainda vai causar nele uma angústia muito grande. Quando a gente não está bem, eu estou te falando porque eu já estou falando isso para vocês, porque eu já atendi muita gente que teve perdas importantes e a doutora, porque eu não estou bem, eu perdi o marido, por exemplo, uma perda grande. A criança, né, se você não está bem, tente colocar ela com outras crianças, quer dizer, não deixe ela dentro dessa casa ouvindo e sentindo toda essa aura dos seus problemas. Então fale com suas amigas, mande ele passar a tarde fora, na casa de alguém, brincando com as crianças, porque a criança, mesmo que você não fale com ela sente o ar pesado da casa, a tristeza pairando no ar. Então com isso, e ela não entende por quê, ela não entende exatamente o que está acontecendo, e isso vai deixando ela extremamente insegura, e vai começando a imaginar coisas que às vezes são completamente fora da realidade, mas ela tem alguma coisa acontecendo aqui, eu não sei o que é. Então eles começam a imaginar. Então a gente tem que resguardar os nossos filhos. Quando nós não estamos bem, resguardem, quer dizer, ele não está bem, então tente deixar ele na colônia de férias, nesse período das férias, na escola, coloque no período integral, converse, vê se você tem amizade com outras mães da escola para ele passar a tarde na casa de algumas crianças, na casa dos primos. Retire ele, mas não deixe ele muito tempo com você. Resguarde ele chega cansado, ele está cansado, é uma paz para você, porque você não está bem para tomar conta dele, você vai acabar perdendo a paciência com a demanda que a criança, que é normal da criança te solicitar, e você não está bem, você pode perder a sua paciência de forma fácil, sem a criança ter feito nada. Então, melhor ela ficar brincando com outras, noutro ambiente mais saudável, um ambiente mais alegre, mais saudável, e aí ela chega mais cansada, toma banho, janta e vai dormir, não entra muito em detalhes sobre o que está acontecendo. Se você não está bem, resguarde. Verdade. Adna, a psicóloga do meu filho sempre diz, se você está sofrendo, a criança sente e acaba prejudicando elas. Lá na PAI, nas mães, somos atendidas também pela psicóloga. Na verdade, a psicologia ela tem que atender as mães, porque os filhos são muito reflexo das mães. Hoje mesmo eu atendi, eu já falei isso tanto, eu já falei tanto disso aqui na live, eu já falei tanto disso. Então assim, mas eu atendi hoje de novo uma mãe muito angustiada que o filho tem TEA e ele tem uma seletividade alimentar. E eu pergunto sempre da seletividade alimentar. E a seletividade alimentar dele não tem risco de carências. Ele só come no seco, mas ele come. Claro que não come tudo.
Claro que ele só come carne, a proteína, se for seca, mas ele toma suco, ele toma leite, ele não é tão restrito assim. Mas a angústia dela é muito grande porque ele não come bem. E eu, mais uma vez, explicando que a gente tem uma relação com comida que é uma relação cultural. Você se sente culpada, você se sente mal por ele não comer bem, mas você não tem culpa nenhuma, não tem nada a ver com você. É um sintoma, é uma das queixas do autismo, ele não está fazendo, você não tem culpa de nada, você tem que tirar esse lado emocional. Nós culturalmente, se vem alguém para nos visitar, a gente faz uma comida melhor. Se você vai ter uma festa, um aniversário, você faz uma comida melhor. Se tem um Natal, você faz um prato diferente. Nós ligamos a comida é afetuosa, é um conforto, é amor, é carinho. Ela significa atenção, amor, carinho. Se você faz uma comida e o seu convidado não come, você se sente ofendida, que ele não gostou da sua comida. E isso te dói. Mas não deveria, ele pode não ter gostado da comida, mas ele gosta de você. Mas nós não levamos assim, a gente leva muito pro emocional. E as mães do TEA, que a criança possui seletividade alimentar, elas sofrem muito por causa dessa ligação que existe entre amor e comida na cabeça, na nossa cultura. Então elas não conseguem desvincular, porque elas não comem bem a comida que elas oferecem e aí elas se sentem extremamente culpadas, derrotadas. É uma sensação muito ruim para elas, porque elas têm essa ligação de parecendo que a culpa é delas, porque quem fez a comida foi elas. E não existe isso. Então, a psicologia precisa atender a criança, mas precisa atender a mãe, porque essas questões aparecem costumeiramente e atrapalham muito o tratamento da criança. Porque a gente não tem como tratar a criança sem tratar a mãe, sem explicar a mãe, sem conseguir fazer a mãe entender que são coisas diferentes, que você não ligue uma coisa com a outra. Não linke uma coisa com a outra, porque não existe isso. Castro Cleiviane, o meu filho tem 7 anos, toma Depaquene, mas a agitação, ele não gosta de toque, não consegue brincar com outras crianças, só come as mesmas. Comigo, se tiver outro sabor, não come. O Depaquene, eu não sei por que foi passado, porque o Depaquene, ele tem uma dupla ação. Ele pode ser usado como anticonvulsivante, mas ele pode ser usado como estabilizante de humor. Então, assim, eu não sei se ele tem diagnóstico de TEA, porque quando você fala sobre a seletividade alimentar, quando você fala sobre a dificuldade de toque, você nos faz lembrar características de TEA. Não necessariamente a criança tem TEA, mas as suas queixas nos fazem lembrar. Então, por isso é que precisa entender. Uma das coisas que eu também tento que as famílias entendam, e hoje eu também falei isso, uma mãe falando que a criança, doutora, mas falando queixas do TEA, eu disse, mas eu lhe dei o laudo, não dei? Eu dei o laudo que ele tem autismo, e eu lhe expliquei o que é o autismo. Então, se eu dei o laudo que ele tem o autismo, eu lhe expliquei o que é o autismo, a senhora está me falando justamente das características do autismo. A gente vai tentar que ele melhore com as terapias, mas por que ele tem essas características? Porque ele tem autismo. E nós vamos trabalhar, tentar melhorar. Mas a senhora não pense que essas características vão sumir completamente. Se elas fossem sumir completamente, ele não teria autismo. Eu lhe dei o laudo.
Então, uma das coisas do seu trabalho, é a pessoa entender. Se eu fechei um diagnóstico e você recebeu um laudo, o seu primeiro passo é entender a doença do seu filho, entender o que ele tem. Esse é o primeiro passo. Por isso, o trabalho de informação, que fazer com que a pessoa consiga compreender o que o filho possui. Esse é um dos passos principais. Eu estou dizendo que ele tem uma deficiência cognitiva, então eu estou dizendo que ele tem uma deficiência intelectual. Aí você me diz que ele não acompanha na escola. Sim, eu sei. Eu lhe dei o laudo que ele tinha uma deficiência cognitiva e o laudo solicitou inclusão escolar. Então eu já sabia que ele não iria acompanhar. Por isso que ele tem que ter um apoio psicopedagógico. Mas mesmo com apoio psicopedagógico, quando chega em séries mais avançadas, a inclusão vai ficando mais difícil. Por quê? Porque ele tem deficiência cognitiva. Hoje eu atendi também uma mãe que a criança tem uma deficiência cognitiva, mas já está com a idade para a 5ª série. Então eu disse, gente, não adianta, a 5ª série é uma matéria muito grande. Ele não tem mais a capacidade. Então, o AEE, a professora de reforço, vai trabalhar os conceitos que são importantes para ele, para a vida, para a independência dele, que é a alfabetização, ele conseguir ler cada vez melhor, escrever cada vez melhor, entender o que ler, saber somar, saber subtrair, saber ver troco, que é o câmbio, que é ele saber entender bem o câmbio, dominar o câmbio, para que ele possa comprar, ver troco, que ele vai precisar na vida. E os outros conceitos, depois que eu conseguir consolidar o que vai dar independência na vida dele, eu posso ir dando alguns outros conceitos das matérias na medida que eu acho que ele vai conseguindo absorver. Mas não adianta eu querer fazer com que ele entenda toda a matéria do 5º ano. Eu dei o laudo, ele tem deficiência cognitiva, ele tem deficiência intelectual, ele precisa ir para a escola porque ele precisa se manter na vida de um menino de 13 anos, de um menino de 12 anos. Ele precisa ter a parte social, o ir à escola, o recreio, as conversas, as brincadeiras, as apresentações. Ele precisa continuar ter uma vida próximo da vida de todas as crianças da mesma idade. Porém, a série que ele está nesse momento não é mais uma série que ele tem capacidade intelectual de conseguir abarcar todo esse conhecimento. Então, nesse momento, a gente já começa a sempre priorizar o conhecimento dele para que ele avance. É um processo aprendizado. Então, eu tenho que estar lá, se ele não é bem alfabetizado, não adianta eu querer outros conceitos. Eu preciso primeiro conseguir alfabetizá-lo bem, que ele entenda corretamente, consiga interpretar textos pequenos, porque na vida a gente não vai interpretar um livro, a gente vai interpretar textos pequenos, a gente vai interpretar o que está escrito em placas, o que está escrito em manual de instruções, em folhetos, coisas pequenas. Então ele nem vai precisar fazer uma interpretação de um livro, mas para ele ser independente, para ele não precisar de uma babá, que ele precisa ir para todo canto com uma pessoa. Ele não compra sozinho nada, porque ele não tem noção de dinheiro, ele não sabe ler o preço, ele não sabe ler a etiqueta. Então, todas essas coisas é o entender o significado do laudo. E isso é o trabalho que precisa ser feito. Porque só assim é que a gente vai para frente. Então, você recebeu o laudo. Você recebeu o laudo? Sim. O que foi que você entendeu? Quando as mães estão muitas queixas, eu chego perguntando isso. Mas eu te dei o laudo. Não já dei? Então, o que é que ele tem? Ah, doutora, eu não sei. O que foi que você entendeu que ele tem? Porque agora é a hora de eu consertar.
O que é que você entendeu? Se você não entendeu, eu posso tentar lhe ajudar a entender o que ele tem. Então, isso é muito importante. Eu acho isso um ponto principal. Ele tem epilepsia. Então, ele tem uma epilepsia. Esse menino que toma o Depakine. Então, ele tem epilepsia, mas você tem umas queixas de comportamento. Então, ele pode ter a epilepsia associado a um distúrbio de comportamento, que pode ter um grau pequeno de autismo associado ou de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor como deficiência cognitiva leve. Então, você precisa conversar com o seu neurologista para que você entenda. Como ele tem a epilepsia, ele também está mostrando alterações no comportamento que você relatou, sobre a alimentação, sobre a socialização, sobre o contato. Então, você tem que falar isso com o seu neurologista, porque ele poder te dizer como foi que ele classificou. Ele classificou epilepsia associada à deficiência cognitiva, ele classificou epilepsia associada ao TEA. Então, essa pergunta só o seu neurologista pode te dar. Adna, doutora, e como fica esse novo CID 2022? As mães que já têm laudos antigos irão querer atualizar? Quando sair, o novo CID ele vai ter novos CIDs, mas não vão mudar todos os CIDs. Então, quando sair, a gente vai ver quem vai precisar atualizar. Então, a gente vai ver, provavelmente eles vão acrescentar. Normalmente não é que mude tudo, eles acrescentam. Então, eles acrescentam novos CIDs. Então, provavelmente é isso que vai acontecer. Mas só quando sair é que a gente vai ver quem vai precisar atualizar ou não. Mas essas mudanças são feitas porque ainda existem algumas doenças que não têm CIDs específicos. E aí, são feitas essas atualizações para poder colocar, fazer esse ajuste. Quer dizer, existem doenças que às vezes não têm um CID específico, que nós estamos usando um CID de uma coisa que parece, mas não é muito específico. Não deveria ser usado, mas nós não temos um CID específico. Então, de tempos em tempos se fazem essas atualizações. Mas sempre para melhorar. Maria, doutora, boa tarde, é um prazer acompanhá-la. Aprendendo muito, que bom! Lia Criações. Para que serve o CID? O CID quer dizer Código Internacional de Doenças. Ele serve porque você escreve o CID no laudo, e como o CID é internacional, então você indo para outro país, até outro país, o laudo está em português, o laudo está em alemão, mas tem o CID. Então, se tem um CID, na hora que você chega aqui, eu vejo pelo CID qual é a doença que o paciente tem. É um código internacional de doenças. Então, é uma forma de você unificar essas doenças para uma comunicação internacional. Então, ajuda muito, ajuda demais. Hoje estão me perguntando muito pouco, muito pouco. Porque ainda faltam tempos na minha live. Normalmente vocês me perguntam tanto, quando eu olho para o relógio já tem 1 hora. Agora eu olhei, não tem 1 hora. Ah, entendi. Obrigada. Então o CID, todo laudo precisa ter o CID. Então, assim, você tem um CID da epilepsia, você tem um CID da paralisia cerebral, você tem um CID, todas as especialidades, não é só na neurologia. A ortopedia, todas as doenças da ortopedia, da pediatria, da pneumo, todas as doenças da medicina possuem CID. Maria, tem um menino com TEA não verbal, muito carinhoso e sociável. Temos um gatinho. Adotamos recentemente e ele tentou jogar o gato da janela. Ficamos abismados. Ele ama o gato, então não entendemos. Ele não entende que ele pode matar o gato. Então vocês não entenderam porque vocês acham óbvio que ele iria machucar o gato se ele jogasse pela janela. Mas ele não acha isso, ele adora o gato, ele não quer machucar o gato.
ele não tem noção do perigo. Então, ele jogar na janela para ele, na cabeça dele, pode ser uma brincadeira muito legal. Então, por isso é que a gente tem que ter cuidado, porque a criança, principalmente a criança com TEA, com deficiência intelectual, ela não tem noção do risco. Ela pode machucar o bicho. Por isso que eu estou dizendo, eles se usam muito como animal terapêutico, um cachorro, labrador, o gold, porque eles têm porte. Então, com isso, é muito difícil a criança machucá-lo. Não é tão pequeno, tão frágil como um cachorrinho pequenininho ou como um gato que ele pode jogar na parede. Não é, ele tem porte. Então, com isso protege o animal também. Dessas pequenas brincadeiras de tentar empurrar, ele não vai conseguir empurrar um gold, um labrador, entendeu? Já se ele tivesse com um chihuahua, se ele tivesse com um gatinho, ele consegue jogar pela janela, por causa do tamanho. Então, é por isso que eu disse, não é que só pode ser um cachorro desse porte, o cachorro terapêutico, mas costuma-se usar muito o cachorro de grande porte, de raças bem amáveis, raças bem dóceis, porque o próprio porte do cachorro protege o cachorro dessas brincadeiras que a criança não tem muita noção e que poderia machucar o animal. Quando vimos, ele disfarçou, mas o repreendemos. Como fazer? Falar, sim, mas como o falar não vai funcionar tão atentamente, vigiar, não deixar ele sozinho com o animal, porque ele pode machucar esse animal. Não confie nele. Doutora Cristine, casos de investigação de TEA leve, somente aos 6 anos, tem EPI ou suspeita de TDAH, sempre foi uma criança normal, antes dos 6 anos, apesar da EPI. Maior queixa é a coordenação motora e a explosão de raiva. Olha, eu entendi o que você quis dizer, mas assim, se você tinha uma epilepsia e ele era uma criança, vamos, que você disse assim, anormal. Normal é porque se ele tem um autismo leve, ele teria uma dificuldade muito pequena de comunicação, que você não iria perceber aos 3 nem aos 4. Você começa a perceber realmente 6, 7 anos. Então, as epilepsias, elas podem causar atrasos. Atrasos podem ser atrasos motores, podem ser atrasos cognitivos, mas também podem ser atrasos como do TEA, que é de comunicação. E aquele negócio assim, mas doutor, ele não tinha essa dificuldade e agora ele tem. Na verdade, na grande maioria das vezes, ele tinha dificuldade, só que ele tinha 3 anos. Então, como ele tinha 3 anos, você exigia dele o que é de 3 anos e a dificuldade dele era muito pequena. Então, para as coisas que ele precisava fazer aos 3 anos, não tinha, não aparecia. Mas agora ele tem 6. Não é que ele piorou, é porque ele tem uma idade maior e você então tem uma exigência maior. Parece que eu atendi tanta gente hoje, né? Mas por coincidência, aconteceram todas as coisas que eu estou dizendo hoje, aconteceram hoje mesmo. Uma mãe me falando de uma criança de 6 anos, por isso é que eu lembrei, que ele não tinha muitas queixas na escola e agora a escola está reclamando, ele faz inclusão, mas ele tem TEA e a escola está queixando. Aí eu disse, nós temos aqui 2 situações. Ele pode ter tido uma piora no comportamento? Pode, mas eu não estou acreditando nisso. Eu acho apenas que a exigência ficou maior. Quer dizer, ele está numa série maior, então a exigência do comportamento para ele ficou maior. E aí ele não está dando conta e ele não piorou, só que ele não tem como dar conta desse comportamento exemplar exigido para a exigência atual da sala de aula. Então a exigência aumenta com a idade. E às vezes a criança não melhorou tanto assim, mesmo estando em terapias, ela não melhorou tanto para estar adequada à idade.
ela não está adequada à idade. Mas aos 3 a gente exige o que é de 3, aos 6 a gente exige o que é de 6, aos 9 o que é de 9. Então, se a criança tem uma dificuldade pequena, aos 3 ela pode ser imperceptível. Aos 6 ela começa a apresentar uma coisa, mas aos 9 é clara a dificuldade. E não é porque ele piorou, é porque a sua exigência que aumentou. Então, pode acontecer dele ter um EPI associado ou um atraso, ou um atraso do desenvolvimento neurológico, ou até um TEA leve. Então, precisa ser revisto para ser classificado, porque aparentemente não tem só EPI aí, né? Temos alguma coisa a mais. Suélia, explosão de raiva quando contrariado não se agride nem agride nada, não cabe controlar. Eu estou falando de uma forma geral, não coloque assim que eu estou dando diagnóstico, mas assim, no TEA leve, quando você tem o conflito, é a hora que você precisa se comunicar melhor, que você é exigido mais na sua comunicação. Quando você não tem habilidades tão boas de comunicação, no momento do conflito, você explode. Eu tento explicar uma coisa tão simples, eu vou tentar aqui ver se eu consigo assim. Eu tenho um paciente que há alguns anos atrás, ele veio para mim, que ele fez uma coisa errada na escola, mas eu não acho que foi uma coisa tão grande assim. Ele estava brigando, discutiu com um menino na escola, e ele pegou a chinela havaiana dele, tirou a chinela havaiana e jogou para bater no menino. Só que não bateu no menino. Ele errou e bateu numa professora. O que é que você ou eu, se eu fosse criança e tivesse acontecido isso, o que é que eu teria feito? Ei, tia, foi mal, desculpa, foi sem querer. Quase que... Eu, num minuto, tinha pedido desculpa, evidente. Mas ele tem TEA leve. Na hora que ela ficou, que ela olhou para ele, que ela bateu nela, que ela olhou para ele, ele não soube falar. Então, o que foi que ele fez? Ele começou a correr, quebrando, derrubando as coisas da escola. E isso chegou para mim como um evento que foram muitas pessoas para conseguir segurar esse menino na escola. Doutora, o problema foi grande. Disseram que ele quebrou várias cadeiras, que ele passou por cima, derrubando criança, e para conseguirem segurar ele foram muitas pessoas. Então, o TEA leve, quando ele está em conflito, ele não consegue se comunicar, muitas vezes, ele age com explosão de raiva, onde ele grita sem sentido, ele fala que você vê que ele está fora de sentido. Você fala com ele e ele não está te ouvindo. Ele entra no que nós chamamos crise do TEA. Ele simplesmente se desorganiza de tal forma que ele não consegue, ele não está falando coisa com coisa, não está falando, não tem muito sentido. E além disso, você fala com ele e você percebe que ele não está conseguindo lhe ouvir. Ele está completamente fora de si. E isso acontece muito no TEA leve. Então, pode ser um TEA leve. Jéssica, brinquedos educativos podem ajudar a estimular a criança com autismo? Podem. Todos os brinquedos podem ajudar. Os brinquedos educativos de encaixe, quebra-cabeça, eles ajudam o desenvolvimento de memória, de habilidades de coordenação motora. O que acontece é que no autismo nós estamos querendo muito o desenvolvimento da comunicação. Então não é que não se use os brinquedos educativos, é porque a gente usa os brinquedos mais como uma ponte para a comunicação. Porque a nossa dificuldade maior não está na coordenação motora, a minha dificuldade está na comunicação. Então eu tento colocar brinquedos que eu consiga me comunicar com a criança. Por isso é que a gente usa os com figuras, a gente não usa tantos de encaixe. Não é porque eles não são bons para o desenvolvimento de algumas habilidades, é porque a habilidade que eu estou querendo desenvolver,
eu preciso de mais figuras, porque eu preciso que a criança nomeie, eu preciso relatar a função. Então, com a habilidade de comunicação é a minha procura, então eu procuro brinquedos que consigam me ajudar a estimular. Adna falando para Maria: minha bebê fez pior, colocou dentro da sacola e fechou, o gato foi. Eu fui explicar que faz dodói no gato, ela achava graça, mas expliquei e nunca mais fez. Ângela: doutora, consulta online. As consultas online, que ela está falando sobre as receitas, quando os médicos que fazem consultas online, eles precisam ter certificação digital. Então, a certificação digital você compra, você tem que fazer a certificação, e tem os órgãos que são aprovados pelo governo, então não é em qualquer canto. Então, existem algumas empresas que os médicos precisam, os médicos ou outros profissionais que queiram certificação digital. Estou dizendo dos médicos porque com a pandemia, para as receitas, para fazer a receita online, a gente precisa da certificação digital. Então, você coloca, você entrega seu diploma, você entrega documentação, mas você tem que fazer reconhecimento facial, de digitais, de íris. Então, para que saiba que quando você for usar a certificação digital é sua, porque ela vai valer como assinatura. Então, por isso, quando as pessoas fazem, os médicos que fazem a telemedicina, elas só podem fazer se você puder enviar a receita. Então, as pessoas que fazem telemedicina, elas têm a certificação digital. E se envia as consultas e as receitas com QR Code, com certificação digital, que são válidas para compra nas farmácias das medicações. Sim. Suelen: entendi perfeitamente, doutora. Obrigada. De nada, é verdade. Pedro: meu filho foi diagnosticado com autismo infantil. Quando estamos em algum lugar com muitas pessoas, ele chora muito. Em festas, ele tem pavor. É uma das características do autismo. Quando tem um número muito grande de pessoas, você tem muito barulho, pessoas falam, pessoas se mexem. Então, essas crianças, elas são muito sensíveis nesses estímulos sensoriais, som, luz. Então, aquilo é meio que exacerbado para eles. Parece que está maior, então isso vai deixando eles completamente em pânico. Então, com isso, são comuns essas queixas de que as crianças não gostam, os autistas, muitos não gostam de festas, grandes festas. Alguns gostam das festas, embora não brinque com todas as crianças, mas alguns gostam das festas. Então, não é obrigatório não gostar, mas é muito comum esse relato de que a criança não gosta muito, principalmente do parabéns, dos balões, dos fogos de artifício. Então, são relatos comuns, porque são características comuns do autismo. Janete: como ajudar uma mãe que desenvolveu a negação patológica frente às evidências dos déficits de desenvolvimento da filha? Com amor, compreensão, companheirismo, tá entendendo? A negação faz parte da evolução. Então, ela vai ter uma hora que ela cai no chão. Então, você precisa estar lá para segurar a mão dela, né? Carvalho: sabes me dizer o que é melanose neurocutânea? É uma doença que as células no embrião que vão originar a pele são também as que originam o cérebro. Então, em muitas doenças que você tem alterações na pele, você também tem no cérebro. Então, é uma doença mais específica, mas você coloca, no próprio Google você vai encontrar uma certa descrição. Então, depois você pode me perguntar pelo direct, porque como é muito específica, não vale muito a pena a discussão aqui pela live. Ângelo Soares: muito obrigada, doutora. De nada. Gente, agora eu fiz
a 1 hora de live, tá certo? Quem eu não respondi ou quem ainda quer me perguntar, por favor, me manda um direct, porque aí eu posso responder. Eu vou responder essa última pergunta aqui que entrou. Doutor, o uso de valproato de sódio pode causar algum problema tipo diabetes? É preciso fazer exames de rotina na criança que faz uso contínuo? Diabetes não, mas o valproato de sódio, ele é metabolizado no fígado. Então, a gente precisa fazer exames de rotina da função hepática, porque ele necessita de função hepática normal para sua metabolização. Então, os pacientes que fazem o uso de valproato de sódio fazem de rotina as enzimas do fígado, que é TGO e TGP. Então, isso é feito mesmo sem queixas, sem nenhum sintomas. A gente faz esse rastreio, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, até quinta-feira, às 8 horas da noite, e espero fazer a live normalmente, tá certo? Um beijo, beijo, beijo. Eu vou colocar no IGTV essa live e me pediram, porque eu colocava sempre a live no canal do Neuropediatria para você no YouTube, e eu parei de colocar porque eu achei que estava ficando repetitivo, e me pediram que eu voltasse a colocar, porque dizem que é mais fácil ver lá por causa da atualização do feed aqui do Instagram. Mas aí vou tentar colocar lá também, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, até quinta.